começar a gravar. Né? Pronto, agora sim. Bom, pessoal, agora, tendo visto o direito na Grécia Antiga, a gente vai agora falar sobre o direito na Roma Antiga. E, obviamente, quando a gente fala em direito da Roma Antiga, então, é tido como um dos mais importantes legados da Antiguidade Romana, é justamente o direito. Né? A preocupação com que os romanos tinham, a preocupação que os romanos tinham com a regulação de condutas. Né? Dizem, inclusive, que os gregos eles eram muito mais contemplativos, né? Muito mais preocupados menos preocupados com os aspectos práticos, né? Então eles olhavam para o espaço como os romanos olhavam para as situações, ou as questões terrenas, as questões telúricas, né? E por essa razão tiveram tanta preocupação com o direito. Então hoje nós vamos começar a ver, não sei se vai ter tempo suficiente, mas até onde a gente puder, a gente vai começar a ver justamente o direito romano. Obviamente, a gente não vai falar de um só direito romano, né? Como a gente vai ver aqui, existem várias fases do direito, né, que a gente precisa também demarcar. Mas, de todo modo, vai exercer uma missão importante na compreensão desse direito o Senado romano. Não sei se vocês já viram, né, quem já foi a Roma ou quem viu em outras obras de arte e tal, Roma tem vários ladrilhos, né, vários mosaicos com essa inscrição aqui. Ou os bueiros, né, com essa inscrição, SPQR. Alguém sabe dizer o que é que... Alguém sabe formar o que é que significa? SPQR? Professor, tem alguma coisa a ver com legião? Eu não tenho certeza. Indiretamente. É com a República Romana? Então, alguém falou aqui no... Deixa eu ver... Senatus Populus Romanos, exatamente isso. Né? É o Senado Popular de Roma. Então, vejam que até hoje eles cultuam essa inscrição em razão da importância que o Senado romano exerceu durante toda a antiguidade romana, né? A Roma Antiga. E, obviamente, a gente teve um momento de esplendor no Senado, depois o Senado vai ruir, assim, a sua importância é perdida diante do imperador, né, da figura do imperador, mas, sem dúvida alguma, não há como compreender o próprio direito romano sem compreender a importância do Senado, certo? Bom, uma coisa para a gente frisar de antemão, pessoal, é que as eras do direito romano, elas não coincidem necessariamente com as eras da organização política de Roma. Se vocês observarem, a gente vai ter a realeza até 509 a.C., a República entre 509 e 27 anos a.C., e o Império entre 27 a.C. até 566 depois de Cristo. Então, o que a gente vai observar desses períodos políticos, né? A realeza num período inicial embrionário, em que Roma não tinha a projeção que passou a ter, principalmente com o Império, né? Mas era formada basicamente de clãs, de organizações, núcleos familiares que iam aumentando e eram, inclusive, regidos por estrangeiros, por reis, ou por pessoas que terminavam assumindo a posição de reis vindas de outros lugares, né? Até o momento em que houve efetivamente a assunção da res pública, né? Da coisa pública, que fazia com que o Senado assumisse efetivamente essa função tão importante, né?
Então, a gente tinha, por exemplo, na época da República, uma distinção muito clara entre patrícios, plebeus e os peregrinos, né, os estrangeiros, com normas diferenciadas entre todos eles. Então, a gente tinha normas específicas para cada um deles, certo? Se a gente observar, por exemplo, algumas dessas normas, que a gente vai estudar logo mais, eram chamadas plebiscitos, justamente porque eram oriundas ou eram formadas a partir da provocação da própria plebe, certo? E na época do Império, que a gente vai observar aí, há um marco muito importante, que é justamente o reconhecimento oficial da religião cristã, né? O Edito de Milão, de 313 depois de Cristo, vai reconhecer a religião cristã como uma religião que pode ser professada no âmbito do Império Romano. Depois ela acaba se tornando a religião oficial do Império, certo? E aí a gente vai colocar uma observação do juiz, que é substituído pelo director. Eu não sei, pessoal, se eu já coloquei para vocês, se eu já coloquei o texto sobre direito romano. Você já tem acesso a esse lugar? Não, o senhor atualizou Não. até a parte da Grécia. Ok, tá certo. A gente vai discutir na próxima aula, então, certo? E aí eu vou falar sobre essa distinção entre o juiz e o directum, ou o ius e directum. Bom, vocês estão enxergando aqui os períodos de acordo com a organização política, mas aí a gente vai ter as eras do direito romano, né? Aqui a gente tem o Edito de Milano, né, que está lá na Basílica de São Pedro, tem lá, ela foi onde foi conservado, conservado, guardado o Edito de Milano, que como a gente vê aqui, ó, Constantino e Licínio reconheceram aos cristãos o direito de professar livremente a fé, que constitui exemplo ao mundo de liberdade religiosa, certo? Então, só para demarcar aí a importância do Edito de Milão. Bom, mas a gente também tem, como eu disse, os períodos do direito, que não coincidem necessariamente com os períodos políticos, né, da Roma Antiga. Então a gente tem a época antiga, ou arcaica, até o segundo século a.C., a época do direito clássico romano, de 150 a.C. até 284 d.C., e a época pós-clássica, ou do Baixo Império, que vai até a derrocada, efetivamente, do Império Romano do Ocidente. Certo? Então, só para que a gente possa compreender melhor, né, o contraste entre a divisão das eras políticas, que estão aqui em cima, ó, que não coincidem necessariamente com a divisão das fases do direito romano, certo? Outra precaução que a gente tem que tomar quando a gente fala em direito romano é que, mesmo que a gente considere a época antiga, ou a época clássica, ou a pós-clássica do direito, obviamente, pessoal, não se trata do direito uniforme, né? Imaginem que, principalmente na época clássica do Baixo Império, era um império, então, assim, havia uma diversidade também de leis vigentes nesse império, certo? Podem observar o próprio julgamento de Jesus. Existia um julgamento que poderia ser tido sob Pôncio Pilatos, né? E, na verdade, isso foi abdicado em favor do próprio julgamento pela autoridade hebraica naquela localidade. Alguém levantou a mão? Arthur, direto. Professor, eu não sei se você vai falar isso já mais para frente na aula, mas é que surgiu uma dúvida. Qual seria tipo, as principais diferenças entre, pelo menos entre as características principais, né? Que nem você falou, eles não são homogêneos, certo. Mas
eles vão existir características principais, né, que vão definir, diferenciar um do outro. Vou falar já sobre essas diferenças específicas da divisão entre épocas do direito, né, do direito romano. Eu fiz um quadro geral apenas para que vocês compreendam que, por exemplo, a realeza não coincide com a época clássica, ou com a época antiga, com a época arcaica do direito romano, certo? Para que você faça essa confusão. Certo? Mais alguma dúvida? Professor, Oi. teve um tempo, não sei se ainda está acontecendo, do pessoal tatuar essas siglas, né, que o senhor falou lá no início. Aí, se mais para frente o senhor for falar sobre isso, ou puder comentar sobre, tipo, porque eles começaram a retomar, né? Então, o pessoal tatuar e a levantar, e geralmente teve aquela ligação com a supremacia branca. Aí o pessoal começou a fazer essa ligação, não sei se o senhor... Não fiquei sabendo não desse hábito, não. O pessoal começou a tatuar e começou a ter uma discussão racial também em cima, que era geralmente... Aí começaram a falar, tipo, não sei também muito sobre, aí eu ia perguntar ao senhor. Mas especificamente esse SPQR? Isso. Que eles começaram a retomar e discutir sobre. Assim, pelo que eu me recordo, havia alguma alusão, não especificamente ao SPQR, mas eu acho que a um dos símbolos romanos, que era o das águias, né, das águias que eram uma voltada para um lado e para o outro, mostrando como era extenso o território, né? Então ele via para onde se vislumbrasse terra, aquilo pertencia ao Império Romano, né? Não sei exatamente se era essa a alusão ou outro símbolo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Porque pelo que eu estou vendo aqui, Hitler era muito afeito aos símbolos, né? Aos romanos, porque ele achava que os romanos eram puros, aí a questão da raça ariana, ele fazia essa... Ele achou, isso foi na cabeça dele, porque também era um povo miscigenado, chegavam estrangeiros. Exato. Mas aí ele achou que era um povo guerreiro, aí pronto. Professor, e o próprio fascismo italiano, ele tem uma característica muito forte de retomar os tempos imperiais da Roma Antiga. Sim, o fascismo, sim. Aliás, vocês sabem qual a etimologia, o que é que significa fascismo? É do tronco, né? Que um só é fraco, mas juntos eles são mais fortes. Dá uma ideia de uma nação hegemônica, uma nação que é todo mundo igual, e enfim. É esse tronco romano mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É do fascio. Ó. Não sei se vocês conseguem. Tem a ver também com aquele símbolo deles? Que tem isso. Olha só. O fascio quer dizer o seguinte: você tem isso aqui é uma lâmina, né? Só que a lâmina é presa em vários, como se fosse um facho, um fecho de madeira ou dessa vareta, né? Você vê que a vareta sozinha, ela é frágil, mas quando ela é junta, ela é coligada com outras várias, aí dá a fortaleza suficiente para servir como base do machado. Então, é como se a união, efetivamente, fizesse a diferença para a consecução dos seus objetivos, né? Então, é daí que vem a ideia de fascismo, por isso que diz fascismo italiano, que é do fascio, justamente essa ferramenta. Essa ferramenta, sim, ela foi utilizada e é utilizada até hoje como um símbolo dessa supremacia branca, ou mesmo de ideias totalitárias que hoje têm frutificado, né,
infelizmente, em todo o mundo, certo? Mas muito bem, vejam que os símbolos, pessoal, eles dizem muita coisa. E a gente nunca deve assim, menosprezar o poder de um símbolo. Por isso que, assim, tem que causar desconforto, tem que causar indignação a utilização, principalmente aqui no nosso país, de símbolos da suástica, como a gente vê, vez por outra a gente vê uma pessoa com a suástica do braço, andando pelo shopping, não aqui, né, obviamente, mas vez por outra a gente tem essa notícia, né, e, assim, essas questões, elas não são ingênuas, certo? Então, a gente pode ver a ingenuidade nisso. Existe um documentário muito interessante, né, sobre o próprio nazismo, que está no Netflix. Eu acho que é Ele Está de Volta. E aí parece assim uma coisa, uma brincadeira, né? É como se Hitler não tivesse morrido e voltasse e verificasse o que está acontecendo no meu país, né? Onde foram parar aquela visão de mundo que eu imaginava que a Alemanha fosse construir. E começa como uma brincadeira, né? Ele Está de Volta, eu acho, Laura, o nome. E começa como uma brincadeira, mas é engraçado que ele começa a aparecer com as pessoas acham engraçado e tal, né? Tiram ondas, veem que é uma brincadeira, mas em determinado instante ele vai passeando no carro e as pessoas começam a levantar a mão em saudação a ele. Ou seja, aquilo é muito impregnado ainda, né? O saudosismo da Alemanha gigante, o saudosismo da Alemanha que colocava o mundo a seus pés, né? Isso seduz muita gente até hoje, certo? E esse tipo de conduta, ela deve ser reprimida, ela deve ser evitada, certo? Por causa das próprias consequências que a gente viu frutificar na nossa história. Professor, eu acho Pois esse não. filme muito parecido com o Bolsonaro, porque pelo que eu, assim, assistindo o filme, pelo que eu lembro, já faz um tempo, no início a galera ficava rindo, Exato. debochando, ele ia para programa de comédia, e aí com o tempo a Exatamente. galera começou a dar corda pro discurso dele, que ele falava que ele começou a falar nos tempos de hoje o que ele falava lá na década de 40. E aí uma galera começava a rir dele e depois era todo mundo apoiando ele, dizendo que ele estava certo, enfim. Achei O muito parecido. CQC faz o meia-culpa, né? O pessoal que fez parte do CQC, porque deu palco gratuito a Bolsonaro como se fosse assim, um bobalhão, né? Retratava, olha como é engraçado, né? E todo programa ele aparecia falando os absurdos de acordo com o que eles pensavam ser absurdos, mas muita gente começou a se identificar com aquela pessoa, né? Com o que ele falava, com o que ele defendia, né? Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter em relação às brincadeiras. Ah, eu vou votar como voto de protesto, né? Eu vou votar pela onda, pela brincadeira. As nossas atitudes todas têm muitas consequências. E a escolha eleitoral, ela tem consequências ainda mais graves, né, pessoal? Porque a gente está elegendo ali, teoricamente, representantes dos interesses de toda a nação, né? Então, o voto, como as posturas políticas, têm que ser tidas com muita responsabilidade, certo? Mas vamos voltar aqui à Roma Antiga. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. A onda, na Clara falou da onda, excelente. Isso, Laura. Tudo começa no discurso, né? Certo. Não achou, não? Ele está de volta? Deixa eu procurar aqui. Não achei, professor. Acabei de procurar aqui. Devem ter tirado. Pode ser. Deixa eu ver aqui se tem com outro nome.
Porque era não sei o que lá, não sei o que lá, ele está de volta. Tinha o título em alemão também, eu acho, se eu não me engano, mas eu procurei e não achei também. Não, não está mais, de fato. Não está. Enfim, vocês vão ter que procurar em outro lugar. Bom, voltando aqui à discussão, né? Mas é interessante, pessoal, a gente vê assim, não apenas a importância dos símbolos, mas como esses símbolos teimam em voltar, né? A própria suástica ela já era encontrada em várias inscrições egípcias, né? Hitler não fazia nada por acaso, não. A suástica também, ela é escrita de forma invertida, ela é um símbolo, acho que do budismo. Então, depende da forma como é retratado também. Bom, mas o que é que a gente pode falar sobre justamente o que caracteriza cada uma dessas eras do direito? Por que é que existe a demarcação entre a época clássica, aliás, a época arcaica, a época clássica e a época pós-clássica do direito romano? Porque vejam que na época antiga ou arcaica havia uma profusão de plebiscitos. Voltem ali naquela divisão que a gente fez, né? E a plebe, ela ainda não tinha ascensão aos cargos mais importantes, inclusive na própria estrutura do Senado. E a partir dessas pressões, começou a haver um certo reconhecimento da importância política também à plebe, aos que eram chamados de plebeus, né? Esses plebiscitos eram uma maneira de dar vazão a essa voz. Claro que os plebeus também não tinham condição de alçar os postos mais importantes, certo? Mas começou-se a ter uma preocupação com a sua voz, certo? Com a forma como os seus interesses poderiam ser resguardados. É dessa época também a chamada Lei das 12 Tábuas, que muita gente, às vezes, confunde com os 10 Mandamentos, né? Com a Lei Mosaica. A Lei das 12 Tábuas, ela era uma criação romana, dessa época clássica, dessa época arcaica, certo? E qual o grande mérito da Lei das 12 Tábuas? Ela conseguiu consolidar nessas tábuas tudo o que havia de estabelecido como costume jurídico durante esse período. Então, é uma compilação de grande importância, porque coloca num documento único, como era o Código de Hammurabi, né? Coloca num documento único toda essa normatização. Mas, obviamente, a gente não está falando aqui de código, certo? Porque não há uma sistematização, há um apanhado, né, de normas que tinham essa natureza jurídica. Dessa época antiga também, a gente vai observar já a distinção entre posse e propriedade, que é algo que, inclusive, até hoje se mantém. Eu posso dizer que eu tenho a propriedade sobre esse boneco aqui, certo? Mas essa propriedade, ela tem um caráter de maior estabilidade. Por quê? Porque geralmente a propriedade, ela só pode ser conferida, principalmente a propriedade de imóvel, a partir de uma documentação, certo? De um título certificado, né, formal, que possa aferir esse direito específico. Já a posse, não. A posse é um estado de fato. Então, eu posso dizer que eu estou de posse desses óculos, mesmo que eles não me pertençam efetivamente. Eles pertencem a uma outra pessoa, seja da propriedade de uma outra pessoa que tenha me emprestado. Certo? Então, essa distinção tão importante e tão relevante até para os dias de hoje, ela já poderia ser percebida lá na época arcaica do direito romano. Outra questão importante, pessoal. O direito romano só se aplicava aos romanos. Então,
se a gente observar, os cidadãos romanos, eles tinham um tratamento diferente do destinado aos demais estrangeiros, mesmo na época do Império. Isso já desde a época antiga, mas passando também nos períodos seguintes. Vocês devem se lembrar que Saulo de Tarso, né, o nosso querido São Paulo, ele vai ter um tratamento diferente em relação a Pedro, por exemplo. Pedro, qual foi o destino de Pedro? Pedro foi crucificado como Jesus. Só que ele próprio optou por ser crucificado de cabeça para baixo porque ele achava que não merecia o mesmo destino de Jesus, de ser crucificado com a cabeça erguida, né? Então, Paulo não. Paulo, como era cidadão romano, vocês devem saber da história de Paulo, né? Acho que até foi lançado um filme recentemente na Netflix também. A história de Paulo. Ou foi a história de Pedro? Eu ainda não vi, está lá na minha lista. Paulo era um descrente, né? E que Deus terminou aparecendo para ele, ele ficou cego, e a partir daquele momento, né, mais uma vez o símbolo, ele cego, ele conseguiu enxergar melhor o chamamento de Deus. E a partir daquele momento, ele começou a pregar sobre a vinda de Jesus, sobre o que representava aquela nova religião, aquela nova aliança, e isso ele fez a pregação por todo o Mediterrâneo, né? Adentrando no interior da Europa, a ponto de incomodar o imperador da época. E aí Paulo teve um tratamento muito mais VIP, né? Ele foi decapitado. Então, assim, olha que privilégio. Ele não foi crucificado, ele foi decapitado. Isso é que é privilégio para o cidadão romano, né? Isso para mostrar para vocês que havia uma distinção de tratamento entre romanos e não romanos. Outro fator importante, pessoal, dessa época, o processo era ritualístico, né? Então era cheio de formalidades, era cheio até de palavras ou frases que precisavam ser ditas para que determinado ato tivesse validade. Até hoje a gente tem alguns desses sinais nos atos mais solenes, por exemplo, no casamento. No casamento, o padre, né, que celebra a missa de casamento, mas também com efeitos que pode ter efeitos civis, ou o juiz que celebra o casamento civil, ele diz, é de livre e espontânea vontade que vocês se casam, vocês manifestam o desejo de casar. Ora, a pessoa passou, chamou os convidados, numa festa de casamento, assim, religiosa, mas no âmbito civil também. Você foi lá, procurou o cartório, pagou as taxas, teve os proclamas, né? Já foi atrás de toda a documentação, está ali diante do juiz. É claro que você quer casar, né? Mas é preciso manifestar isso a partir de um ritual, a partir da pronúncia de algumas frases que definem o seu desejo de casamento, certo? E também dessa época, pessoal, já existe bem definida a função do chamado pater familias, que vocês vão ver muito no direito civil. O pater familias, ou o pai de família que a gente fala hoje, né? Era a função que era atribuída ao pai de família, ao homem, que era uma carta branca, inclusive, que era exercida sobre toda a família. Vocês se lembram que lá no direito hebraico a gente viu que o homem, na sociedade patriarcal que ali se instaurou, o homem decidia, inclusive, o destino das filhas, né? Da mesma maneira, essa sociedade vai se
desenvolver, vai se estabelecer no âmbito do direito romano da época antiga. O chefe de família decidia se a mulher deveria abortar, se o filho poderia ser enjeitado porque tinha algum problema físico, por exemplo, se a criança podia ser morta porque ela tinha justamente esses problemas, certo? Ela não demonstrava aptidão para se desenvolver, né? Se a criança podia ser vendida, né? E a mulher, como vocês observam tanto naquela música, né, como na própria história de Antígona, ela era vinculada juridicamente ao poder marital, certo? Então ela se submetia ao poder do marido. Se bem que Antígona, até nisso, ela se diferenciou porque, de alguma forma, ela exercia maior influência sobre Aemon que era seu noivo, do que o contrário, né? Aemon sobre ela. E, aliás, Aemon ainda fazia a voz dela ecoar para o seu pai, que era Creonte, né? Para que aquela injustiça fosse desfeita. Acho que alguém levantou o braço aqui. Pois não, Arthur. Não, é tipo um comentário assim, que tem um livro de Engels, A Origem da Família, e aí nele ele comenta justamente sobre a questão da família em Roma, que a própria palavra famílias deriva de famulus, do latim, que significa posse. Então, tipo, era a posse do homem. As crianças, a mulher, os escravos e os objetos da família. Então, a própria terminologia família já significa isso, do próprio direito romano, de que tudo era de posse do homem. Até as pessoas, elas eram tidas como objetos. Perfeito, muito bem lembrado, Arthur. Inclusive, quando vocês forem estudar os direitos reais, né, do lado do direito civil, tem uma expressãozinha que chama fâmulo da posse, né? Então, veja que esse poder familiar era um poder que se exercia sobre a família como sendo da propriedade do pater familias, certo? Veja que, nessa época, a gente tem todas essas barbaridades que podiam ser cometidas pelo pater familias em relação à sua família, seus próprios filhos, né? Porque ainda não havia o sentimento de culpa cristão que vai ser encarnado de maneira mais veemente a partir da vinda de Jesus. O cristianismo, ele institui esse sentimento de forma mais veemente. Há, inclusive, vocês vão perceber, uma distinção clara entre o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Então, vejam como a revolução que impactou a própria religião de matriz judaico-cristã com a vinda de Jesus. Obviamente, os judeus acreditam que não houve ainda a vinda do Salvador, né? Mas, quando a gente compara dentro das religiões cristãs, o Javé, que era retratado no Antigo Testamento, o Javé irado, né? Aquele muito mais severo. Inclusive, ele próprio, às vezes, personifica algumas qualidades humanas, ele volta atrás em algumas situações, né? Ele vai acabar com Sodoma e Gomorra, ou ele se arrepende, vai poupar alguém daquela cidade. Então, é um Deus muito humanizado, vamos dizer assim, nas suas paixões. Enquanto que o Deus do Novo Testamento é Deus amor, né? Então, é o Deus que dá a outra face, é o Deus que dá o próprio Filho para ser sacrificado, para salvar toda a humanidade, certo? Então, esse sentimento de culpa cristão faz com que essa possibilidade de destino dos próprios filhos seja um pouco atenuado nas eras seguintes do direito romano. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Depois da chamada
época antiga, ou arcaica, nós temos a época clássica, aí sim, de maior, vamos dizer assim, maior importância do direito romano, certo? A gente tem, basicamente, um maior distanciamento entre direito público e privado, certo? Então, há uma demarcação cada vez maior entre o que é privado, aquilo que deve ser do poder das famílias, né, dentro daquilo que deve ser regulado pelas próprias famílias, e o público, que deve ser regulado pelo Estado, né, pela República ou depois pelo Império. E dessa época existem muitos registros escritos. Se vocês observarem aqui, da época antigo-arcaica, o que a gente tem de mais palpável era a lei das 12 tábuas. Aqui não. Na época clássica a gente tem muitos outros registros. Sejam leis, porque o Senado era muito mais produtivo, sejam julgamentos, né? Sejam obras da literatura que retratam essa época. Então, nós temos muito mais registros e talvez podemos verificar com muito mais clareza o que se passou naquela época, certo? E o processo, que era muito ritualístico, né, muito cheio de tipo uns passes mágicos e tal, algumas palavras que faziam diferença, ele terminou sendo menos formalista agora. Era um processo mais rápido, era um processo mais simples, né? Então é como se você, é o que se chama processo formular. É um processo em que você tem uma fórmula e que bota como se fosse assim: fato, fulano roubou de cicrano. Época, dia 12 de tal mês, né? E assim por diante. Né? Então, um processo que era basicamente oral, até então, ele começa a ser desenvolvido de maneira mais documentada, né? Um processo escrito, certo? Eu estou vendo aqui, pessoal, já está bem no finalzinho. Essa parte é muito importante da gente compreender, e aí já vou colocar para vocês um texto para a gente discutir na próxima terça-feira, certo? É especificamente sobre o direito romano, que a gente vai falar sobre as distinções do pretor e do juiz, por exemplo, e do que representou, o grande impacto que representou também para o direito a chegada ou a adoção do cristianismo, pelo menos a tolerância em relação ao cristianismo. Ok? Alguma outra dúvida sobre o que a gente falou até agora? Tudo certo, professor. Pois, pessoal, muito obrigado pela participação. Até a próxima semana, se Deus quiser. Só um último lembrete. Vocês devem ter percebido que algumas atividades atrasadas que eu tinha, porque estou terminando uma obra na casa e, assim, a minha vida está... E estava até a semana passada, estava substituindo... Estava numa substituição bem pesada aqui, mas aí eu estou me organizando melhor, não vou falhar tanto com vocês, e aí fiz a retomada dessas atividades. Amanhã eu devo colocar a atividade em relação referente a hoje, e já vou colocar o texto para que a gente possa discutir na próxima aula. Certo? Até logo, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Professor, Oi. eu queria tirar uma dúvida, mas o senhor pode parar de gravar? Pronto, deixa eu parar.